Uma boa tarde a todos. Muito bem, todos acordados. Eu espero que só durmam depois que eu começar a fazer a palestra, né? Então, antes, todo mundo... Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite dessa casa. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Fico muito feliz de ver tantos rostos conhecidos, né? Pessoas queridas ao coração. Isso é sempre muito bom, muito gratificante. E, para começar, né, a nossa conversa, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, encarnados e desencarnados. É um convite que parece fácil, mas não é. Eu gostaria de convidar vocês para que agora, nesse momento, nesses 45 minutos que nós vamos estar aqui, né, nós realmente estivéssemos aqui. Que nós possamos, de fato, estar aqui presentes nesse local. Não só o nosso corpo, mas a nossa mente, o nosso coração. Eu sei que isso é uma coisa que todos nós sabemos, mas eu gosto sempre de lembrar. Para que nós possamos estar aqui hoje, recebendo, para que nós possamos estar aqui nessa casa, muitas pessoas trabalharam, pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Para que nós possamos estar aqui, a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos protetores, eles se mobilizaram de muitas formas diferentes para que, ao estar aqui, nós pudéssemos receber o que de fato nós precisamos. E nós, na nossa correria, na nossa agitação, nessa coisa muito nossa, né, de fazer as coisas no automático, nós nos desligamos, nós não percebemos, nós não nos conectamos com a espiritualidade. Então a gente vem para cá, a gente senta aqui nas cadeiras, a gente fica prestando atenção no palestrante, a gente até presta atenção na palestra, mas é para além disso, é para muito além disso. É poder se desarmar, é poder desarmar o nosso espírito, desarmar a nossa mente. Os católicos, né, eles têm o hábito de ajoelhar para rezar. Nós espíritas não fazemos isso, mas nós precisamos aprender a colocar o nosso espírito de joelhos para poder simplesmente ficar em paz e receber aquilo que nós merecemos e aquilo que nós precisamos e aquilo que nós viemos buscar. Aquilo que conscientemente a gente precisa e aquilo que inconscientemente a gente nem está se dando conta. É um momento tão sagrado estar aqui, é um momento tão especial. Nós não estamos vendo, não estamos ouvindo, mas ao nosso redor, dezenas de irmãos se movimentam para nos trazer aconchego, nos trazer paz, nos mostrar que nós não estamos sozinhos, nos mostrar que diante das aflições que cada um de nós tem, dos sofrimentos, das dores, das inquietações, dos dramas, diante das coisas que muitas vezes só nós sabemos, que nós só dividimos com Deus, dores que muitas vezes ninguém sabe, né? Eles sabem, eles se preocupam, eles estão do nosso lado e eles nos convidam, né, para que a gente possa viver esse momento de remanso, esse momento de paz. Então, eu digo a vocês assim, agora, aqui, nesse momento, né, vamos só relaxar e deixar que eles façam aquilo que nós precisamos para que depois nós possamos lá fora continuar as nossas lutas, continuar as nossas batalhas, continuar o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento. Vamos aprender a estar de verdade. Vamos aprender a colocar os nossos corações de verdade em sintonia. E não só da boca para fora, não só na aparência, não só, né, em palavras que nós jogamos ao vento. Vamos estar mesmo, uns com os outros, com eles, com o nosso Mestre Jesus e com Deus, nosso Pai. Muito bem.
E aí, o tema de hoje que eu escolhi, que me deram a liberdade para escolher, é tenhais bom ânimo. Primeiro eu vou pedir já desculpa antecipadamente para vocês, porque eu tô com uma tosse a semana inteira. Ela se manifesta quando ela quer. Então, eu não sei se ela vai querer se manifestar durante a palestra, tá, gente? Se acontecer, vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu escolhi esse tema, tenhais bom ânimo, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, em que bom ânimo não é exatamente o que cada um de nós carrega no dia a dia, durante a sua vivência no lar, a sua vivência no trabalho, a sua vivência em sociedade. Aliás, tem nos faltado bom ânimo para enfrentar as coisas, os convites que a vida tem nos feito, né? Lá fora, enfim. E quando Jesus traz, né, essa fala, só para a gente contextualizar um pouquinho, ele vai falar isso lá na última ceia, junto com os discípulos. Então, ele está lá reunido com os discípulos, logo em seguida vai ser a Páscoa, e Jesus, ele faz assim uma espécie de, ali na última ceia, uma espécie de retrospectiva com os apóstolos, porque ele vai relembrar os seus ensinamentos. Ele sabia o que ia acontecer logo em seguida, e ele estava preparando, então, os discípulos para aquela situação. E ali, então, tem aquela lavação de pés, ele fala sobre o Consolador prometido, ele relembra os ensinamentos dele, e lá pelas tantas ele pega e diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Me permitam ler de novo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso foi dito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo um período também de muitas tribulações. Nós estamos num momento, espiritualmente falando, em que nós estamos num processo de transição. Toda transição, toda crise, ela faz com que haja muita perturbação. Sempre nas crises há perturbação. É necessário que aconteça e nós só ultrapassamos a crise, né? Nós só vivenciamos essas tribulações e aprendemos passando por essa crise. Então, se passaram 2000 anos, nós estamos nesse processo de transição, saindo do mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. O mundo, ele parece caótico, as coisas ao nosso redor parecem caóticas. Muitas vezes, quando nós olhamos, assim, a grosso modo, nos dá a impressão que a maldade, ela impera de uma forma muito violenta, em todos os sentidos, nas mínimas coisas, em locais que a gente nem imagina, e de todas as formas. E isso vai abatendo o nosso espírito, porque chega uma hora que a gente fica cansado, fica desiludido, a gente fica se perguntando se vale a pena. Sabe, a gente luta tanto, a gente faz tantas coisas e parece que tudo continua da mesma forma. Nós temos uma tendência muito grande, nós, seres humanos, a focar, eu diria até a hiperfocar nas coisas negativas que acontecem nas nossas vidas, que acontecem na sociedade, que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes estão acontecendo também coisas maravilhosas, coisas muito bonitas, e nós não conseguimos nos dar conta, nem prestar atenção, porque a nossa tendência é sempre essa, olhar as dificuldades. Muitas vezes também porque nós estamos muito sofridos, nós estamos também cansados e machucados. Então, esse desânimo, né, ele acaba fazendo com que a gente vá se direcionando também para outras situações parecidas com as quais nós estamos vivendo. Mas Jesus dizia,
tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, vejam bem o que Jesus estava dizendo. Ele não disse que ele venceu no mundo. Ele venceu o mundo. E existe uma diferença muito grande. Aliás, boa parte das nossas tribulações, elas existem porque nós queremos vencer no mundo. E para a gente só entender um pouquinho melhor isso, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar, cada um de nós, tá? O tanto que nós corremos no nosso dia a dia. O tanto que a gente se movimenta para trabalhar, para dar conta das nossas questões materiais, para que a gente possa ter, né, um pouco mais de conforto. E tá tudo bem, gente, nada de errado, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ficar rico, nada disso, por favor, tá bom? Mas vamos pensar assim, o quanto muitas vezes nós nos desgastamos buscando coisas que muitas vezes nós nem precisamos, porque nós queremos vencer no mundo. Quantas vezes nós nos sujeitamos a uma série de situações no nosso ambiente de trabalho, porque nós queremos vencer no mundo. Nós nos desconectamos da nossa realidade espiritual, porque se nós estivéssemos conectadas a ela, nós iríamos querer vencer o mundo. Nós seríamos pessoas que, dentro das nossas atribuições, dentro do nosso trabalho, da nossa família, da sociedade, enfim, nós seríamos pessoas que estaríamos exercendo uma função, mas conectados à espiritualidade, tentando fazer o nosso melhor, tentando se desenvolver, crescer, se aprimorar, né? Se tornar uma pessoa mais em paz, mais tranquila, e aí poder dar conta do que a gente realmente veio fazer aqui. E o que a gente realmente veio fazer aqui? Vocês lembram? Eu não lembrava. Eu não lembrava até eu encontrar a doutrina espírita. E aí eu lembrei. E foi bem assim mesmo. Eu tinha 18 anos, alguém me largou na mão o livro dos espíritos, eu cheguei em casa... Não, estou mentindo, eu tinha 19 anos. Aí eu cheguei em casa, sentei num canto, assim, a minha casa na época, ela não tinha móveis, aí eu sentei no chão, peguei e comecei a ler o livro dos espíritos e alguma coisa incrível aconteceu. Eu sabia do que aquilo ali falava. Eu conseguia entender o que estava naquele livro e fazia muito sentido para mim o que estava ali. Vocês lembram quando é que vocês sentiram isso com a doutrina? Quando é que vocês tiveram aquele estalo assim de alguma coisa que alguém disse, alguma coisa que vocês leram, assim que pegou e tocou o coração, e vocês pensaram assim, cara, é isso. Eu sei do que essa gente está falando. Vocês lembram disso? Porque esse momento é muito especial. Esse momento foi quando a gente se apaixonou, né? Foi quando a gente realmente, assim, como é que a gurizada fala? Deu match, né? Entre a gente e a doutrina. E esse momento a gente tem que lembrar, porque depois, com o passar do tempo, sabe o que a gente fez? A gente anestesiou o nosso coração. E aí a gente foi fazendo as coisas de novo no automático. E vivendo de novo a doutrina espírita no automático. Não, gente, a gente não pode viver a doutrina espírita no automático. A gente tem que viver ela de verdade. A gente tem que tentar resgatar o evangelho que Jesus, junto com os apóstolos, vivenciaram, né? Agora a gente tem que tentar resgatar isso em nós. Então, esse bom ânimo, né? Ele nasce dessa conexão, desse momento, dessa entrega que a gente dá para a doutrina de uma forma verdadeira. E estou falando aqui da doutrina porque nós somos espíritas, né? Porque eu poderia falar sobre os ensinamentos de Jesus e poderia falar para outras religiões de outra forma, mas estou falando para espíritas, então, usando isso. Então, esse bom ânimo que Jesus nos exaltava diante dessas dificuldades que esse mundo
ele nos apresenta esse mundo que nos faz ficar tão encantados com as coisas materiais, né? E que faz com que a gente se perca e tenha tantos problemas, né? Não é o mundo que nós precisamos ganhar. O mundo que nós precisamos ganhar é o mundo espiritual, o mundo de verdade, que pode ser vivenciado aqui, junto, aliás, deve ser vivenciado aqui, junto com o mundo material. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ouvi essa semana uma história, eu fiquei tão comovida, eu achei tão lindo o que me foi dito. Eu pedi autorização para minha cliente para contar a história. Vocês não vão saber quem é a cliente, mas eu vou contar a história dela que ela autorizou. E ela estava me contando assim, ela é uma menina, ela tem 22 anos, e ela trabalha como técnica de enfermagem. E ela hoje não tem religião nenhuma, mas ela já foi evangélica. E ela disse que durante muito tempo ela ia na igreja evangélica, e ela fazia assim, ela dizia, meu Deus, ela falava Jesus, ela dizia assim, Jesus, eu quero tanto te conhecer, eu quero tanto servir em teu nome, me ajuda, o que eu faço? E ela fazia isso constantemente. E ela disse que nunca teve uma resposta, mas ela disse que ela amava tanto, que ela ama tanto Jesus, ela ama tanto que ela pensava, poxa, mas eu queria colaborar com Jesus de alguma maneira, o que eu posso fazer? E sempre perguntando e rezando, e ela assim, mas não. Ele se negava a me dar uma resposta. E ela disse que então, quando ela começou a trabalhar, que ela se formou, começou a trabalhar como técnica, ela começou a trabalhar com crianças. E aí ela disse que uma mãe pediu para ela segurar um pouquinho o bebê, porque ela precisava ir no banheiro. E ela segurou o bebê. E o bebê pegou e botou as mãozinhas assim, abraçou ela. E ela disse que ela sente muito amor pelas crianças, muito amor. E ela adora trabalhar onde ela trabalha. E que quando aquela criança abraçou ela sentiu um amor tão profundo. E ela pegou e disse assim, ah, Jesus, agora eu entendo. Eu estou servindo a Ti quando por amor, com amor, eu exerço a minha atividade. Quando eu faço as coisas com carinho, com respeito, quando eu estou sendo ética, quando eu estou transmitindo o meu afeto, mesmo que seja só segurando uma criança para a mãe no banheiro. Gente, ela tem 22 anos. Eu conheço muita gente com muito mais idade que não entende o que ela entendeu, que não conseguiu compreender o que ela compreendeu. Você é caixa de supermercado? Você está fazendo a sua função com amor? Você está fazendo de boa vontade? Mesmo que você não acredite em Deus, não acredite em nada, você está servindo a Deus, você está servindo a espiritualidade. Você está lá varrendo a rua, né, limpando o caminho, né? Você está fazendo isso de boa vontade, você está fazendo isso com dedicação, você está ajudando na construção do reino de Deus. Você é dona de casa, você está fazendo comida para sua família, você está limpando a casa, e você está fazendo isso de bom coração, querendo o bem daquelas pessoas que estão ali, pode ter certeza, você está fazendo e ajudando na construção do reino de Deus. E vou dizer, eu fico pensando às vezes que talvez os espíritos mais evoluídos que estão entre nós, eles estejam realmente nesses lugares onde parece que ninguém vê, onde eles servem a todos com tanto carinho e tanta dedicação, mas que ninguém de fato está olhando o que eles estão fazendo. A construção do reino, vencer o mundo, em qualquer uma das atividades que qualquer um de nós exerça, ela é possível. Se a gente fizer isso com carinho, com amor, pensando em ajudar o nosso próximo. Meu marido está ali vestido de chefe escoteiro, né? E os escoteiros têm uma coisa muito legal. Eu acho bárbaro, assim. E agora virou mania isso na minha vida, né? É uma frase que eu acho muito... Ela é muito pequenininha, mas que eu acho muito forte. Que eles dizem assim, que a gente deve fazer o melhor possível. Você fez o seu melhor possível hoje? Naquilo que você exerce, com as pessoas com quem você está, na sua família, no seu trabalho, no dia a dia, quando você vai no supermercado, quando você pega um ônibus,
Você está fazendo o seu melhor possível? Você pede com licença? Você diz muito obrigada? Você cede o lugar para as pessoas que necessitam? Você faz alguma coisa carinhosa para a sua família? Você leva um copinho d'água? Você, sabe, cuida dos seus cachorrinhos direitinho, dos seus gatinhos? Gente, isso é a construção do reino de Deus. E é uma coisa que a gente precisa ter bom ânimo para fazer. Há que se ter uma alegria. Como diria Jesus, não é possível uma boa notícia, uma boa nova, sem que haja satisfação com ela. E qual é a boa nova? A boa nova é que nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem nesse plano, nesse momento de transição, né? Mas nós somos imortais, isso é uma experiência. Os papéis que nós exercemos hoje são papéis necessários para o nosso aprendizado. As pessoas com quem nós convivemos são pessoas necessárias para o nosso aprendizado. Mas como é que a gente está fazendo esse aprendizado? De cara amarrada, de mau humor, sempre reclamando? Ou a gente pensa assim, não, só um pouquinho, né? Não, tá difícil, mas vamos lá. Vamos erguer a cabeça e vamos de novo. Vamos tentar mais um pouco. Vamos botar um sorriso aqui no rosto e vamos embora. Vamos fazer o nosso melhor possível. Como é que a gente está fazendo? Isso é uma coisa que só cada um de nós, diante da sua consciência, pode responder. Mas eu espero, sinceramente, como nós havíamos combinado lá no início, lembra? Que a gente já está aqui inteiro agora, prestando atenção, né? Se conectando com a espiritualidade. Eu espero, sinceramente, que a gente preste muita atenção nessa pergunta. A gente está fazendo de bom ânimo? A gente está fazendo o nosso melhor possível? Porque foi para isso que nós viemos. Foi para isso que vários amigos, que inclusive estão aqui hoje, né? Abalizaram a nossa volta. E disseram, não, vamos lá, vamos dar uma chance para esse povo. Porque eu acho que dessa vez eles vão sair melhor do que quando eles chegaram lá. Porque, vocês sabem o que eu acho uma judiaria? E eu testemunho isso todos os dias, dentro da minha profissão. Eu acho uma judiaria as pessoas não tentarem se modificar. Eu estou falando em tentar, eu nem estou falando que a pessoa vai conseguir. Porque não é isso que o pessoal está pedindo para a gente. Eles estão nos pedindo que, sinceramente, a gente tente mudar padrões de comportamento, padrões de sentimentos. Que a gente possa tentar ficar um pouco melhor, um pouco mais equilibrado, um pouco mais arrazoado. E tem pessoas, gente, que se esforçam mesmo, sabe? Que a pessoa vai, tenta, cai, levanta, vamos de novo. Mas tem pessoas que decidiram ficar no mesmo lugar, reclamando, se achando vítimas e achando que não tem mais solução para nada nesse mundo. E isso é uma judiaria. Porque, assim, esta experiência no plano terreno, ela vai acabar. A gente vai ter que voltar para o plano espiritual. Não queria ser eu a ter que dar essa notícia para vocês, mas vamos. A Rose depois vai mostrar para vocês a lista com... é exato, quem é que vai primeiro, quem é que vai depois, parece que já está lá. Nós vamos. E aí tem um problema, né? Quando chegar essa hora, vocês querem mesmo olhar para trás e pensar assim, poxa vida, né? Eu podia ter feito melhor. Eu não fiz o meu melhor possível. Eu podia ter feito coisas diferentes. Eu podia ter feito o que Jesus disse. Eu podia ter perdoado mais. Eu podia ter tido mais paciência. Eu podia, quem sabe, né, ter tido um pouco mais de compaixão com aquelas pessoas com quem eu não ia muito com a cara. Eu podia. Mas daí, né? Daí já está na hora de partir, daí já não adianta muita coisa. Então, quem sabe a gente começa a fazer isso agora? Vamos lá. Deus foi tão bom conosco, pelo menos com os que estão aqui nesse momento. Ele foi tão bom que ele colocou a doutrina espírita no nosso caminho. Tipo assim, não. Dessa vez vocês não vão me passar a perna. Quando chegar aqui e disser assim, eu não sabia. Sabia. Sabia porque eu te vi lá no GIAC, olha aqui, ó. Quantas horas você passou lá? Não, sabia sim. Não fez porque não quis. E é tão bom quando a gente tenta
Nós nos sentimos bem conosco. Nós ficamos bem conosco quando a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que é o melhor. Mesmo que isso nos custe algumas coisas. Por que custa? Porque às vezes a gente perdoar pessoas que nos fazem mal é uma coisa complicada. E veja bem, eu não estou dizendo que perdoar nos obriga a conviver com a pessoa. Eu estou dizendo que estou aqui falando de deixar, né, o nosso coração saudável e limpo de energias ruins direcionadas àquela pessoa, saber o quanto a gente pode ou não confiar nela e o quanto ou não a gente pode continuar convivendo ou não com essa pessoa, certo? Pegar e fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, sabendo que o nosso colega, por exemplo, não está fazendo e que ele deveria fazer a mesma coisa que a gente, mas ele não faz, e aí a gente fica sobrecarregado. Mas aí a gente pensar assim, ok, isso é um problema dele, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor possível. Se ele não vai fazer, ele vai ajustar isso depois com a consciência dele. A minha questão é comigo. A minha questão é o quanto eu quero de fato servir e ajudar. O quanto de fato eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu estava lembrando de uma história, eu até já contei essa história aqui, vocês já devem ter ouvido também, de repente, de outros palestrantes, né? Sobre essa questão de como nós reagimos ao que o outro faz conosco. Lá em 1800 e... Não, eu acho que já estávamos em 1920, mais ou menos, quando a dona Maria Modesta Cravo, que foi uma espírita, lá em Uberaba, ela era católica, e ela era de uma família, assim, financeiramente, né, bem abastada. E ela era uma mulher que tinha algumas perturbações e que acabou conhecendo a doutrina espírita, se apaixonou pela doutrina espírita, não posso censurar ela, né? Eu também sou apaixonada. E aí a dona Maria Modesta Cravo acabou abandonando a igreja. Só que ela tinha um círculo de mulheres com quem ela convivia, que eram as damas da sociedade, né? As senhoras da sociedade. E quando chegou no dia do aniversário da Maria Modesta Cravo, uma dessas senhoras mandou para ela um presente. E era um vaso. E era um vaso muito bonito. E quando ela abre, o vaso estava cheio de fezes humanas. E dentro do vaso, e junto com o vaso veio um cartãozinho que dizia assim: isso é o que você merece. Porque ela havia abandonado, né, a igreja. Então as pessoas naquele período, isso ainda era uma coisa muito difícil. E eu imagino que ela deva ter ficado um tanto quanto chocada e provavelmente deva ter ficado muito magoada, que seria muito natural, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu não tenho esse nível de evolução assim para receber um vaso desses ainda e achar que está tudo bem. Pois muito bem. Quando chegou o aniversário dessa senhora que havia mandado para ela o vaso, a dona Maria Modesta Cravo mandou novamente o vaso para essa senhora. E dentro dele havia uma rosa maravilhosa que ela havia cultivado. E ela mandou um cartãozinho também para essa senhora dizendo: isso é o que você merece. Vocês entendem? Vocês entendem o poder da palavra do Cristo? A força de transformação que isso tem em um ser humano? Agora, imagina várias pessoas conseguindo essa transformação e vivenciando, de fato, essa experiência. Já pensaram nisso? Quantas pessoas, né, maravilhosas. Porque outra coisa que talvez vocês não saibam, né, mas eu vou contar para vocês. Nós somos pessoas boas. Nós só não sabemos, mas nós somos. Nós somos filhos de Deus. Gente, pelo amor, né? Pelo amor, que nem diz a gurizada, pelo amor. Nós somos filhos de Deus. Essencialmente, nós somos bons. Mas nós também fomos criados simples e ignorantes. E essa simplicidade, essa ignorância é que tem nos causado um tanto quanto de problemas ao longo da vida. Mas nós temos esse potencial de bondade em nós. Nós temos esse potencial de amor. Nós temos potencial para essa transformação. Porque esse reino do qual Jesus nos falava, né? Esse reino de Deus,
que não é só o reino do plano espiritual, é um reino que ele se estende a todos os planos de existência e que ele começa individualmente e vai para a sociedade e transforma o mundo. Esse reino, né, ele começa no coração de cada um de nós, nas coisas simples que nós somos capazes de fazer e na bondade que nós somos capazes de distribuir. Eu me lembrei também, vocês conhecem aquela história do Chico, né, que é bem famosa, porque quem viu os filmes e quem leu o livro do Marcelo Souto Maior, obrigada. O Beto é a minha memória, ele me assessora. Do Marcelo Souto Maior, tem uma parte, né, que é muito conhecida de todo mundo, quando o Chico, o pai dele, leva ele até um prostíbulo. Porque, afinal de contas, né, ele é um rapaz, ele está na idade de começar a vida sexual dele, por que não, né? Então vamos lá. E aí o Chico chega lá, o pai dele vai tomar lá uma bebidinha em outro canto, quando vê, tá o Chico e as prostitutas rezando, louvando a Deus, né? Em comunhão com o Altíssimo. Essas coisas são muito bonitas, essas coisas são muito lindas. Eu poderia contar milhares de histórias do Chico e todas elas são maravilhosas. Mas eu também tenho certeza que se eu fosse conversar com cada um de vocês e fosse ouvir um pouquinho da história de vida de vocês, vocês também têm histórias que são de vocês, aonde em algum momento essa manifestação de amor ela pôde se fazer, aonde vocês ultrapassaram aquilo que vocês conhecem de vocês mesmos e conseguiram fazer alguma coisa melhor, alguma coisa maior. E se a gente conseguiu fazer isso uma vez, duas, três, a gente pode fazer várias vezes. É também uma questão de esforço, é também uma questão de mudança de hábito, mudança de padrão. Nós temos uma tendência a ter sempre os mesmos pensamentos e, consequentemente, nós temos uma tendência também a vivermos dentro de uma atmosfera emocional sempre a mesma. E nós não nos damos conta que nós podemos mudar isso. Que quando pensamentos ruins vêm, a gente pode lançar eles para fora, a gente pode impedir que eles continuem, a gente pode lutar contra eles. Quando sentimentos não tão bons também aparecem, a gente pode respirar fundo, mudar o nosso foco, escutar uma música, ver alguma outra coisa, conversar com alguém. É assim que a gente vai se transformando, não existe milagre, é um processo. Tanto é um processo que são várias reencarnações, né? Não é uma única encarnação. Esses tempos eu vi uma igreja, eu não vou citar o nome para não criar assim nenhum tipo de desagrado, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Eu vi uma igreja falando que eles faziam uma transformação na vida da pessoa, assim, uma transformação radical na vida da pessoa em 5 minutos. E eu pensei, e a doutrina espírita que não aprende isso? Mas por quê, né? A gente vem e volta, e vem e volta, e vem e volta. Em 5 minutos o pessoal está resolvendo os problemas. Isso não existe. Transformação é um processo lento, é um processo que cada um de nós pode fazer, independente da posição na qual nós estejamos, independente da nossa profissão, independente da nossa idade, independente da nossa conta bancária, independente de qualquer coisa, nós podemos fazer uma transformação pessoal, uma mudança, uma construção do reino. E a base, eu diria, é bom ânimo. Bom ânimo. Tenhais bom ânimo. E nós temos motivos para ter bom ânimo. Nós temos por quê? Como eu disse antes, ao contrário de muitas pessoas aí fora, nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Ao contrário de muitas pessoas aí fora, nós sabemos que existe justiça. Ao contrário de muitas pessoas que estão aí fora, nós sabemos, né, que existe um Deus que zela por nós e que Ele tem tantos filhos que nos cuidam, encarnados e desencarnados. Ao contrário de muitas pessoas aí fora, nós sabemos que podemos contar uns com os outros. Então, gente, nós temos também uma grande obrigação. Ter
em nós espíritas bom ânimo para exemplificar àqueles que estão na nossa volta que a vida pode ser melhor, ela pode ser mais compassiva, mais justa, mais amorosa. Vocês entenderam a parte do exemplo que eu falei? Exemplificar, vocês entenderam? Tipo assim, que a gente tem que ter uma conduta cada vez melhor? Pois é, a gente tem que ter. E a gente deve tentar. E a gente merece ter também, porque é muito bom poder fazer diferente. Mas muito mais do que falar sobre a doutrina, nós precisamos exemplificar ela. Eu estava falando para vocês que quando eu estava com 19 anos, né, eu conheci a doutrina. Eu vou contar para vocês como é que eu conheci, bem rapidinho. Eu fiquei grávida e começou a acontecer uma coisa meio, digamos assim, desagradável comigo. Eu saía do corpo físico e eu não conseguia voltar para o corpo físico. E eu não entendi o que era aquilo e estava apavorada, desesperada. Imagina assim, ó, tu está dormindo, daqui a pouco tu sai do teu corpo, aí tu vê todo o teu ambiente material assim, na tua volta, mas tu também vê o espiritual, tu vê os espíritos na tua volta, e aí? Né? E tu faz o que com aquilo? E eu ficava ali olhando para o meu corpo desesperada e pensando, vai, agora, sabe? Aquilo foi bem desagradável. Mas a espiritualidade sabe o que faz. Ela me levou, né, desculpa a palavra, tá? Mas ela me levou no cagaço para a doutrina espírita, que foi o que aconteceu. E aí, sabe o que aconteceu de mais incrível? As pessoas... daí eu procurei uma senhora, que era minha vizinha, e ela era espírita. E ela me falou para procurar uma sociedade espírita. E aí eu fui. E aí a parte que toca todos nós aqui, tá? Eles me receberam. E vocês sabem o que eles fizeram? Sem me conhecer, eles me acolheram, eles me deram afeto, eles me explicaram o que estava acontecendo comigo, eles me ajudaram a não ter medo, eles me disseram que eu não estava sozinha. E em nome do Cristo, eles me receberam e me ajudaram. Eu comecei a entrar num processo na época assim que eu estava apavorada. E aquelas pessoas que hoje, se eu cruzasse com elas na rua, eu não saberia quem são, a elas eu elevo as minhas preces e agradeço, porque elas não só me salvaram num momento de dificuldade, como elas me ofertaram um conhecimento que tem servido, né, para mim durante toda a minha existência até agora. Eu não sou uma criatura que Jesus olharia e diria, que menina exemplar essa, né? Mas eu sei que ele diria assim, mas até que ela tem se esforçado, né? Até que ela tá um pouquinho melhor que da outra. E é isso que nós temos que fazer como espíritas, como trabalhadores, entre nós, com os outros, acolher, receber, amar. Sabe, gente, uma coisa que eu tenho dito muito assim, né, nas minhas palestras, e eu gostaria de dizer aqui também assim, o nosso conhecimento ele é muito importante, aprender sobre a doutrina espírita é fundamental, mas acima de tudo, viver amorosamente esse conhecimento é fundamental. E talvez nós estejamos nos distanciando um pouco disso, talvez o nosso bom ânimo ele esteja se perdendo um pouco dentro da doutrina. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos resgatar esse amor, essa ternura, resgatar essa boa vontade, lembrar daquele primeiro momento que nós conhecemos a doutrina e que deu aquelas borboletas no estômago, que nem quando a gente ficou apaixonado pela primeira vez. Vamos fazer isso e vamos acolher e receber as pessoas que vêm até nós. Não vamos julgar, não vamos criticar, vamos estender a mão, vamos contribuir com aquilo que a gente sabe, porque cada um de nós sabe um pouquinho, né? Cada um contribui de uma forma. Vamos oferecer o nosso melhor na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia com as pessoas com quem a gente cruza, no ônibus, no Uber, no supermercado, não importa. Vamos transformar esse mundo.
A gente já sabe o que a gente veio fazer aqui. A gente já sabe. Então agora vamos começar a fazer. Porque, como eu disse para vocês, estamos na fila, né? Estamos ali. Uma hora vai ter a saída. E aí, eu particularmente não quero chegar lá e ter que inventar uma desculpa para os caras. Não, mas eu não sabia. Ah, sabia. Sabia. Desde os 19 tu sabia. Né? E, antes da gente terminar, dizer para vocês assim, quando vocês não estiverem bem, quando vocês estiverem tristes, quando vocês estiverem chateados por alguma razão, porque esse mundo, ele nos traz tribulações, quando vocês estiverem desanimados, quando vocês pensarem assim que não tem escolha, que não tem alternativa, lembrem do seguinte: vocês não vieram para cá sozinhos. Deus jamais faria isso conosco. Ele manda junto, além de pessoas encarnadas que nos amam, tudo bem, eu até sei que tem umas que nem nos amam tanto assim, né? Mas tem um monte que nos amam. Tem também aqueles espíritos amigos que vieram junto para nos auxiliar. E, gente, eles não nos abandonam. Nós é que nos fechamos, nós é que entramos no automático, nós é que nos fechamos com um monte de camadas de proteção e perdemos a conexão com esses amigos. Mas eles estão aqui, eles estão ali para nos intuir, para nos incentivar, para nos estimular ao bom ânimo, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Não vamos sair daqui, sabe, fazendo de conta que, tá tudo bem, né? É só isso que eu posso. Vamos sempre nos perguntar, mas é o meu melhor possível? Que Deus ampare a todos nós, que nós possamos agora, nessa última parte do nosso trabalho, receber dos nossos amigos espirituais tudo aquilo que nós viemos receber e que nós jamais esqueçamos que somos muito amados, que nós somos muito especiais para Deus, que nós somos muito especiais para Jesus e que nós temos amigos espirituais muito próximos que estão torcendo para que nós possamos realmente construir o reino de Deus dentro de nós. Muito obrigada pela atenção, pela paciência de todos vocês. Que assim seja.